AFHI11, o fundo de CRIs da Araújo Fontes. Vamos ler o relatório de novembro de 2024, ver como está aí o fundo no nosso acompanhamento mensal, e esse será o tema do nosso vídeo de hoje. Está aí o fundo que iniciou as operações em 2021, tem uma cota patrimonial aí de 94,33, tem aí um patrimônio líquido de 429 milhões, tem aí 4 milhões e meio de cotas, 43 mil cotistas. Na data da elaboração aqui do relatório, a cota mercado estava a 89,70, tem uma taxa de administração de 1% ao ano. No dia que eu gravo aqui com vocês, a cota a mercado fechou aí os R$ 90 cravados. Ela sofreu também aí no mercado secundário, né, lá no começo de dezembro, chegando a R$ 82,06 lá no dia 19 de dezembro de 2024, mas aí nos últimos 10 dias ela já deu uma recuperada aí novamente, voltando à casa dos R$ 90, ainda no P sobre VP de 0,95, uma variação positiva aí nos últimos 12 meses de 1,34, né? Fundo que distribuiu agora em dezembro 95 centavos, fazendo um dividend yield aí mensal de 1,06, começando a ficar aí interessante, né? Vamos ler então aqui o relatório, vamos acompanhar. O fundo gerou 96 centavos por cota, distribuiu 95, tem o resultado total acumulado de 26 centavos por cota, um resultado aí de 7 centavos, um resultado acumulado de inflação não distribuído de 19 centavos por cota. Tá aí, como comentamos, ele gerou 96, distribuiu 95, a reserva acumulada está lá em 6 centavos e meio, né? Muito bom. Em novembro de 2024, segundo a gestão aqui, o fundo aferiu um lucro de regime caixa de 4 milhões e 300, somando ao saldo acumulado e não distribuído de 253 mil, o resultado total aí em novembro foi de 4 milhões e 600, ou seja, R$ 1,02 por cota, distribuiu 95. O resultado acumulado e não distribuído do fundo totalizava aí praticamente 7 centavos por cota. O saldo acumulado de correção monetária não distribuída, né, que é a inflação acruada no CRI da carteira de fundos, totalizava aí 19 centavos por cota no dia 29 de novembro de 2024. A cota patrimonial do fundo apresentou uma desvalorização de 55 centavos, saindo de 94,88 para 94,33, praticamente aí a marcação a mercado pela gestora, pela administração aí da carteira do fundo, cujo critério adotado é o spread sobre a NTNB, né, pessoal? Aquela variação em relação à NTNB que já conhecemos. Para os rendimentos, totalizou aí 95 centavos por cota, fazendo yield de 1,06 e anual de 13,48, né? Fechando aí a cota a R$ 90, correspondente a uma remuneração bruta aí de 1,25 ao mês. Em relação à distribuição, totalizou aí em 2024 R$ 11,40 por cota, um yield de 12,71. Em novembro de 2024, o fundo fez duas movimentações, praticamente adquiriu aí no mercado primário um volume de 10 milhões lá do CRI Tenda, este que ele já tinha na carteira, totalizando aí uma taxa pré-fixada de 16,6 ao ano, né? O valor total da emissão desse CRI foi de 188 milhões, enquanto o nominal da carteira totalizava aí, da carteira cedida, né, totalizava 310 milhões, né? A segunda aquisição no mercado secundário foi para o CRI Rocha Verá, praticamente 3 milhões aí, referente ao CRI, a uma taxa CDI mais 2,6% ao ano, né? Em relação às projeções, temos aí então que o fundo iniciou 2024 com 27 mil cotistas e um PL de 321 milhões. Ao longo do ano, o fundo cresceu aí para 43 mil cotistas e o patrimônio líquido também cresceu para 429 milhões. Segundo a gestão aqui, ela teve uma liquidez média diária saindo de R$ 965 mil para 1 milhão e 200 já agora no final de 2024. Em relação à DRE, produziu aí 4 milhões e 700, subtraídas as despesas, um rendimento de 4 milhões 327 mil, distribuindo aqueles 95 centavos, né? Tá aqui o histórico de cotistas, o rendimento praticamente aí 95 centavos, fazendo um yield de 1,06. A cota patrimonial, ela teve um leve decréscimo, né, como comentamos, de 0,58 devido à marcação a mercado da NTNB. Em relação ao volume de negociações, o fundo consegue fazer aí 1 milhão e 100, praticamente aí totalizando o mês
de 20 milhões e 820 mil em transações. Em relação à carteira, pessoal, atenção a algumas concentrações aqui que o fundo tem, tá? Ele tem praticamente aí um pouco de concentração no OBA, no Tenda e na SPL Engenharia, tá? São pontos de atenção aí que devemos tomar cuidado, né? Além da UFV Jacutinga, formando aí em relação a este CRI 3,95 da carteira, né? Aqui temos a distribuição por devedor, 5,73 para o OBA. Como já comentamos em vídeos passados, seria interessante ela conseguir essa redução. Tem a SPL Engenharia e tem aqui o Tenda. Essas exposições aqui seria por demais interessante o fundo conseguir reduzi-las, né? A composição da carteira, o fundo tem aí praticamente 70% alocado em PCA, tem aí 25,5% alocado em CDI e praticamente 1,79 aí em caixa, né? Tá aqui as movimentações das operações, como comentamos, 10 milhões para o Tenda e 3 milhões aí para o Rocha Verá, né? Em relação à alocação por fundo, o fundo tem praticamente 71,66% em IPCA, tem aí 98% alocado em CRIs, está distribuído aí em relação ao tipo de risco, 37% em pulverizado, 32% em contratual e 30% em corporativo, praticamente fazendo um misto aí 50-40, né, 60-40, melhor dizendo, em high grade e high yield, o que é muito bom, e praticamente aí tem aí uma alocação do fundo por segmento, 24% aí relacionado à incorporação, né? Seria importante o fundo conseguir aumentar essa diversificação, por exemplo, para o setor logístico, para lajes corporativas, né? Até para o varejo, reduzindo a exposição à incorporação, principalmente se considerado agora o cenário macroeconômico que dificulta demais para esse segmento, né? Uma vez que a disponibilidade de crédito ela é reduzida no mercado, dada a alta da taxa Selic, né? Está aqui a distribuição por securitizadora, por séries, e é basicamente isso, né, pessoal? Bora continuar acompanhando aí o fundo, ver o que ele consegue fazer em relação aqui a essas concentrações de OBA e de SPL Engenharia e de Tenda, né? Como comentamos, é um ponto de atenção aqui do fundo e isso deve ser acompanhado e deve ser considerado na hora de fazer os investimentos. Perfeito? Fechou? É basicamente isso de AFHI e vamos acompanhar, né? Vamos acompanhar, ver como o fundo sobressairá aí, principalmente nesse momento de bastante instabilidade no cenário macroeconômico brasileiro. Perfeito? Fechou? Pessoal, lembrando que esse vídeo não é recomendação de compra ou de venda de nenhum dos ativos aqui mencionados. Se você gostou do AFHI 11, considere baixar o relatório, ler. Se ainda tiver dúvidas, procure a ajuda de um profissional, porque com o conhecimento informações, a gente cresce. Aos novos inscritos do canal, muito obrigado pela sua inscrição. Aqueles que já nos acompanham também, muito obrigado por isso. Se você ainda não é nosso inscrito, considere se inscrever, deixe seu like, deixe seu joinha, porque isso nos incentiva a continuar produzindo conteúdos para a nossa comunidade de investimentos aqui do YouTube. Perfeito? Fechou? Voltamos uma próxima oportunidade. Fraterno abraço a todos. Tchau, tchau.